Aí está, bom dia pessoal. Quinta-feira, 27 de agosto de 2026, agora são exatamente 10 horas e 34 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Isto chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento. Aproveite agora, deixe seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, começando em movimento, off pelo menos por enquanto. Eu vou até aqui uma agência do Mercado Livre que tem aqui no tapete, né? Onde eu fiz uma comprinha, uma encomenda de um suportezinho, um adaptador, na verdade, para Cleide, para GoPro, que vai me permitir muito mais mobilidade para movimentar ela. Eu mostro para vocês a sequência, tá? Vou pegar ali, em seguida já vou ligar o aplicativo, daí eu já mostro para vocês. Mas antes de mais nada, eu queria comunicar a vocês, eu acho, não sei se essa é a palavra correta, na verdade, compartilhar com vocês, eu acho que é melhor, que eu acabei de me tornar membro do clube dos motoristas que usam tapetes da Capaz, né? Para quem me acompanha no Insta já deve ter visto lá os stories que eu lancei. E eu queria deixar desde já o meu abraço e agradecimento a um inscrito, amigo, bruxo de muito tempo, o Bruno Berger, lá de São Leopoldo. Faz tempo que eu não falo com ele pessoalmente. Mas outro dia, logo que eu peguei o catito, ele me entrou em contato comigo, Daniel, não sei o que, agora tu tem que colocar Capaz, assim como vários de vocês fizeram, né? Ainda tem que colocar Capaz, beleza, vamos dar aí. Justamente naquele dia que eu comentei, inclusive, que eu peguei o carro sem tapete, né? Porque não tinha chegado e tal, mandei no outro dia, eu já retirei os tapetes originais do dia e tá tudo certo em relação a isso. Bom, enfim, o Bruno entrou em contato comigo, disse que ia me dar 50% de desconto, ia me mandar um Pix de 50% do valor do tapete que eu tinha que comprar, que nunca mais ia me incomodar, patati patatá, enfim. Daí eu só um pouquinho, eu acho que já tô do tamanho suficiente pra pedir parceria pra esses caras, né? E mandei a mensagem no outro dia de manhã no Instagram da Capaz, entrei em contato com o pessoal, no mesmo dia me retornaram, aceitaram o interesse de eu participar do clube de influencers ou qualquer coisa que o valha. Enfim, né? Recebi o kit ontem, tá? Meu kit tá instalado, bonitinho. E agora eu vou compartilhar contigo, a partir de hoje, um link com desconto de 15% para tu adquirir o kit pro teu carro, né? Então, vou falar mais. Eu pretendo no dia de hoje ainda, já com esse suportezinho que me permite, que eu estou indo buscar agora, movimentar a câmera mais fácil, fazer um tour aqui pelo catito, focando apenas nos tapetes, né? Eu estou devendo um tour pelo carro ainda. Eu quero fazer isso quando o carro estiver todo adesivado, bonitinho. Daí eu entrego tudo que tem que entregar, a adesivagem, os detalhes, as informações do carro que me perguntam bastante, enfim, né? Mas hoje, durante o dia de hoje, então, vamos focar nessa questão, né? Depois que eu tiver com o suportezinho, quando der uma parada no meio da tarde, na hora do limbo ali, de repente, na hora que eu for almoçar, eu paro num posto mais reservado. E daí eu mostro pra vocês os tapetes. Ficaram maravilhosos ao meu ponto de vista. Agora vamos ver se realmente na prática ele esconde a sujeira. Eu imagino que sim, né? Todo mundo fala sobre isso, né? Que ele não elimina a sujeira, ele só esconde a sujeira. Tu tem que, de vez em quando, tem que debater os tapetes. Não tá livre disso, né? Mas, no dia a dia, aquele visual de carro sujo praticamente vai acabar, né? Então é isso. Valeu, Bruno, valeu pela dica, né? Me deu a dica, fui atrás. Talvez eu fosse atrás em outro momento, me fosse procurado por eles, coisa que nunca aconteceu, e deu tudo certo. Então agora estamos com o tapete bonitinho, zeradinho, e ainda com o linkzinho para compartilhar com vocês. Se vocês tiverem interesse em 15% de desconto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E já está destacado lá nos meus stories também. Eu fiz meia dúzia de stories e tal, mostrando a instalação, a colocação, deixando o destaque lá, o link está lá. E a moça que me atendeu lá na Capaz disse que de tempos em tempos tem promoções assim de 20%, 25%, estações especiais, por exemplo, Black Friday e tal. E eu vou sempre, quando tiver essas ações assim diferenciadas, eu vou comunicar a vocês. E vamos trocando, se quiser deixar alguma pergunta sobre as minhas primeiras impressões do tapete, fique à vontade, né? Mas eu acredito que vai ser um sucesso, não tenho dúvida para duvidar disso. Dito tudo isso, então, vamos lá para esse dia de Grenal, que eu não sei o que esperar em relação ao futebol. Eu acho que o movimento vai dar no final da tarde, jogo às 8 horas no Beira-Rio. Então jogo essa hora no Beira-Rio, tranca todo o centro, tranca todo o Menino Deus, aviso para passar longe.
Mas de qualquer maneira ele movimenta a cidade, porque 40 mil pessoas vão para lá e muitos colegas vão levar, né? E esses coleguinhas que vão levar vão ficar travados lá. E se eu souber, e se tu souber aproveitar a demanda que vai se abrir no resto da cidade, pode ser que seja bom. Em relação ao futebol, não vou falar sobre futebol, porque tanto o Grêmio quanto o Internacional, até porque eu não falo sobre futebol nesse canal, né? Mas tanto o Grêmio quanto o Internacional estão numa draga terrível. Eu espero que os dois não consigam passar vergonha juntos, né? E que o Grêmio ganhe, com certeza, porque eu sou gremista acima de tudo, né? Se tem um dia que eu sou anti-colorado é hoje, né? No dia de Grenal, porque de fato não sou anti-colorado, não torço contra. O pessoal que me conhece já sabe disso. Uns me criticam, inclusive. Enfim, não é sobre falar sobre futebol esse canal. Tô chegando aqui já na rua Padre Real, onde tem uma agência, essa agência da Mercado Livre, que eu pegar esse suporte que eu comentei. E depois, bora ligar os aplicativos e dar ali no meio, pra cima deles e cuida delas. Vai, Catito! Aqui, ó, vamos abrir então o pacotinho que eu comprei, mostrar pra vocês do que se trata. É um suportezinho, permite que eu... Espero que tenha vindo certo, né? Não comprei, normalmente eu compro essas coisas no original, tá? Porque tô vendo que é de plástico, talvez não dure muito tempo. Mas como eu vivi tanto tempo sem precisar disso, de fato, e tava caro da GoPro, tava quase 500 pila original da GoPro. Isso aqui é um adaptadorzinho, que já vou mostrar pra vocês na sequência, que vai permitir que hoje a câmera, ela tá fixa aqui, ó, no suporte do vidro, né? E eu tenho uma borboleta aqui que eu tenho que tirar, que às vezes demora um pouquinho. Isso é um suporte magnético, que essa GoPro tem essa tecnologia de plug and play, né, no caso. Que é um acessório, né? Ele não vem original com a câmera. Só que eu não... Olhando assim eu já vi que... Não, até que parece ser bem bom, sim. Parece ser bem forte. Parece ser bem forte, sim. Eu acho que não vou ter problema nenhum. Daí isso aqui eu vou grudar... Essa parte aqui eu vou grudar na câmera. Eu vou poder papar a hora que eu quiser, tirar pra mostrar alguma coisa, por exemplo, de repente a tela do celular. E essa parte daí fica fixa no suporte. Deixa eu colocar a câmera aqui. Já mostro pra vocês na sequência. Feito, já coloquei o adaptador na câmera. Agora vamos fazer o teste na prática. Ver se ele vai soltar facilmente a câmera do suporte. Não soltou facilmente como eu gostaria, mas me deu uma mobilidade muito maior. Aqui é uma conversinha que eu estava tendo com o Valdir. Me deu uma mobilidade muito maior para movimentar ela quando eu precisar. Desculpe, estava recolocando ela sem querer, desliguei o take. Vou fazer de novo então o movimento. Tirei, beleza, mexi, papapá, mostrei, olhei, virei. E agora vamos colocar aquela de volta no lugar. Eu espero que não esteja fazendo ruído para vocês. Não deveria estar, porque o microfone está aqui e não ali, né? Então acho que não está fazendo ruído nenhum. Fechou. Não é exatamente como eu imaginei que fosse. Achei que fosse mais rápido ainda. Mas com certeza bem melhor do que eu tinha antes. Então agora eu vou ter essa mobilidade. De vez em quando eu estiver aqui olhando um monte de desaforo, por exemplo, né? Na hora que eu estou esperando corrida, eu consigo talvez virar mais rapidamente, mostrar e tal. Coisa que anteriormente eu não conseguiria. Agora vamos ligar aqui então os aplicativos, que até então estavam desligados. Hoje vão de ar-condicionado, tá fazendo 20 e poucos graus agora. Eu acho que hoje não vai ter problema com o ar-condicionado, porque vai estar frio o dia inteiro, porque tá calor na rua. Então, esse não vai ser problema. O Uber tá ligado, agora vamos ligar 99 no elétrico. E esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. 1 hora depois, 3 corridas. Já tô aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, Rua Demetrio Ribeiro, indo buscar minha principal passageira do dia para levar lá pro centro de Canoas. 11h35 da manhã. Feito mais uma mini consultoria com uma grávida, uma moça grávida aqui de Canoas. Deixei a senhora faladeira que veio falando, não comigo, e sim veio trabalhando, né, o tempo inteiro lá do centro de Porto Alegre, a viagem anterior que eu trouxe aqui para Canoas, ali pro fórum de Canoas. E daí na sequência tocou uma curtinha pifada para trazer aqui pro bairro, aqui é Harmonia, eu acho, Rua das Garças. Mais uma. É só isso. Cara, eu vou buscar, tudo bem, a relação tá perfeita, tá? 3 pila km. Essa viagem de número 6. Eu acho que 5 das de número 6, não. 4 de número 6 foi 804. Que é a mínima do Comfortina no Diamante. 2 não foram. A que eu vim da Zona Sul pra... não lembro pra onde. E a que eu vim pra Canoas. Todas as outras 804. Inacreditável.
Mas a relação tá ok, 3 pila, KM. Pegar aqui na Residencial dos IPs pra ir pra Redondeza, eu nem vi onde é. 1 km a viagem e 1 km a buscar. A moça grávida que eu peguei aqui aqui por aqui, veio me perguntando sobre o Geely, né, X2 Pro, Catito, tamanho, enfim, autonomia, patati patatá, que ela tá esperando o bebê, e ela ficou surpresa quando ela viu o carro. Nossa, que carro grande, moço, eu tô precisando comprar um carro maior. Eu tenho uma C3 Aircross, que é uma SUV, né, eu acho, e o bebê vai chegar e não sei o que, blá, blá, blá. E aí quando vi, chegamos, a coisa era tão curta que não deu para desenvolver o assunto. Mais uma mini consultoria sobre o Catito, só para não passar batido. 12:10. Meio-dia e 37, estou aqui no posto Maribrax, na esquina das avenidas Santos Ferreira com Confidência, eu acho, né? Acho que é. Farroupilha. Daí parei para dar um mix, enquanto a Jéssica tá me aguardando ali rapidão. Eu quero mostrar para vocês os tapetes do Catito, então, que eu falei mais cedo, né? Aqui o tapete do Motora, perfeitamente adequado, enfim, conectado, sem nenhum vestígio por enquanto. Agora aqui o tapete traseiro, ó, perfeitamente conectado, também sem nenhum vestígio de passageiro. E agora vamos dar a volta e mostrar o tapete do carona. Aqui, ó, também perfeitamente conectado. Então, se por acaso você também queira adquirir os tapetes da Capaz para o teu carro, né? Lembrando que eu estou com desconto, com um cupom de desconto de 15%, que eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo. Entra lá, pode fazer pagamento no Pix, parcelado no cartão e até 10 vezes sem juros. E o frete gratuito para todo sul e sudeste do Brasil. Queria ter o poder de, além de dar nota 1 pro passageiro às vezes, dar uns petelecos na orelha, sabe? Puta que pariu, pra ver se para. Pra ver se. Enfim. Que passageiro irritante é. Que passageiro irritante, puta que eu pariu. Tô aqui no final da Canoas, quase na Cachucha. Uma dessas ruas aqui à minha esquerda, tô aqui no bairro Olaria, ó. Uma dessas ruas à esquerda onde eu acabei de passar, dá acesso ali a Cachucha, ao Distrito Industrial e tal. À minha esquerda está o arroio que divide os municípios, que agora eu esqueci o nome, mas enfim. Trouxe um casal lá do Parque Shopping pra cá. E agora vou pegar mais uma aqui para voltar lá para Marechal Rondon, bairro Marechal Rondon, lá para a região do Parque Shopping de novo, por sinal. Passageiro Ariane. Alerta para cenas repugnantes. Continua aqui em Canoas, 1h23 da tarde. Parei para almoçar aqui agora na rua Santa Vitória, bem no meio bem pertinho do centro do shopping aqui. Não é centro aqui, né? Mas é perto do centro de qualquer maneira. E eu preciso aqui apresentar para vocês os mais novos membros do canal. Se inscreveram essa semana e eu me passei. Impressionante a quantidade de 804 que tá vindo hoje, sabe? Eu já recusei 2, agora eu quero pegar uma viagem para Porto Alegre. Vou esperar, enquanto eu almoço, tocar alguma coisa eu faço. Aborta a missão do almoço, se for o caso, enfim. Tivemos 4 novos membros durante essa semana aqui. Eu esqueci de comentar nos últimos dias. Aí, ó, mais uma de 8 pila. Impressionante, cara. Então deixa eu meu agradecimento e dar as boas-vindas aqui ao Samuel Oliveira, ao Eliel Castilho, ao Douglas Ramires
e ao Renan Silva. Eles se inscreveram durante essa semana. Deixa eu colocar o carro pra frente que a caminhonete não tá conseguindo. Conseguiu. Eles se inscreveram durante essa semana. Segunda vez que eu toco essa corrida aqui, ó. Olha só. Olhem só. Uma Comfort Business 8,90. Buscar 3 não sei o que pra levar 3 não sei o que. 1,35 se eu não me engano. Desapareceu aqui. Segunda vez que eu toco essa corrida aqui. Inacreditável, só no nosso. Lembrando que o YouTube tá com uma promoção para alguns. E não para de tocar, isso é verdade. Tudo no Comfort. Para alguns inscritos, né? Para alguns espectadores, para alguns de nós que nunca foram membros de canais do YouTube, com 100% de desconto na primeira mensalidade. Então eu tenho anunciado isso aqui já faz alguns meses. A promoção continua para alguns, para outros não. Então dá uma olhadinha lá. Faça como o Samuel, como o Eliel, como o Douglas, como o Renan. Clique lá em Seja Membro, vê se está com a promoção aplicada de 100%. Caso esteja, deixa essa força aí de um mesinho. Vai lá na categoria Meu Bruxo e dá essa força aí. E depois tu vai lá e cancela. Porque eu sei que a situação está complicada para todo mundo. Só fica à direita, né? Nunca vi aqui. Eu acho que é. Direita. Aquela bolinha que tá ali. Não, essa bolinha aí não dá pra desviar. Não dá pra desviar. Eu vi porque é ímpar. Se é ímpar, agora tá dizendo que é do lado esquerdo. Não, agora direito. Direito. Aqui, infelizmente, às vezes ele erra e erra valendo, com força. Mas aí é direita mesmo. Deve ser aqui. Ali na frente tá 971, o senhor vai no 941. Deve ser esse Tintas ali, ó. Feito, meu amigo. Uma boa tarde aí pro senhor, uma excelente semana. Obrigado, tchau, tchau. Feito. Achei uma viagem para voltar a Porto Alegre, demorou, mas veio. Trouxe o senhor aqui para Bernardino Silveira Amorim, no Porto Seco. Perdido, não sabe onde vem, na verdade. Tá parado do meu lado aqui, mexendo no celular. Vou tentar descobrir exatamente aonde é que ele tem que ir. Mas, enfim, o endereço que ele marcou é esse. Eu tô aqui agora, pensando na morte da bezerra à espera de um milagre, 2h20 da tarde. Dizer que o problema... O colega acabou de mandar mensagem no Instagram ali, comentando sobre o post que eu fiz mais cedo sobre os tapetes, né, que eu coloquei hoje e tal. E o rapaz acabou de comentar aqui, eu vi mensagem. Tô parado no mesmo lugar aqui. E o cara não... O passageiro que eu trouxe lá de Canoas ainda não entendeu onde ele tem que ir. Tá parado que nem um 2 de pausa aqui na minha frente, falando no celular. E pelo jeito ninguém atende ele. Daí o colega mandou uma mensagem dele dizendo que agora sim os problemas de sujeira vão acabar. Não, os problemas de sujeira não vão acabar. 26 pila pra Gravataí, vai se fuder. Eles não vão ser visíveis às vezes, né? Às vezes. Daí eu fui olhar como é que tá o tapete. Vou até mostrar pra vocês. Aproveitar que agora tem esse engatezinho rápido aqui, ó, que deveria ser rápido, mas enfim. Ainda vou me acostumar com isso. Alguém chegou com os pés com terra, ó. E aí? Não tem tapete que seja infalível a isso, né? Os caras vêm com os pés com barro, com terra, com argila. Em algum lugar essa terra vai ficar. Só tá tocando merda. Liguei X depois de toda essa volta que eu dei em Canoas. Liguei X agora, porque parou de tocar. E os desaforos estão vindo com tudo. Enfim,
tapete não tem como vai lá ele lavar o pé do cara, né? Mas ele vai esconder com certeza. Acho que talvez daqui a 2, 3 passageiros que pisarem em cima daquele ali, talvez o barrinho se esfarele e se esconda, né? Que eu acho que essa é a ideia, a grande ideia do tapete da Capaz. Vamos embora daqui. Vamos lá pro João Vale, para um desaforo, só para me posicionar melhor. Não andei, vamos ver se vou pegar, né? Porque era Tururu. Peguei Eduardo para levar ali para Edu Las Casas. 3 quilômetros eu vou buscar para levar lá para os 660 da João Vale. E só para dizer que não falei de flores, eu liguei o aplicativo da 99 hoje. Naquela hora lá que eu tava lá no tapete. No elétrico, é verdade, só no elétrico. E quando eu tava lá no centro, antes de ir pra Canoas, eu liguei o Plus. Porque eu tava num limbo ali, achei que não ia tocar e acabou, tocou pra ir pra Canoas. E eu fui pra Canoas, rodei em Canoas, pra um lado, pro outro, pra cima, pra baixo, pra lá e pra cá. Fiz umas 6 corridas, eu acho. Voltei pra Porto Alegre agora, tô indo buscar passageiro que vou levar lá pra João Vale, que eu não cheguei ainda. E a 99 não tocou nem pra mandar merda. Eu, nesses... Quantas horas de trabalho eu tô? 4 horas de trabalho, mais ou menos, aproximadamente. Eu devo ter forçado a parada umas 5 vezes. Do aplicativo, forcei parada, limpei cachê. E toda vez que eu tô numa sinaleira com passageiro de Uber ou parado sem corrida, eu vou lá e fico atualizando a porra do Tururu. Não apareceu nada. E não tocou nem pra mandar a merda. Eu te pergunto, de que vale a categoria elétrica pagar mais por corrida, por quilômetro, sei lá o que, do que o Comfort, por exemplo? Ou mais que o Black, dizem que paga mais que o Black. Se não tem corrida. Mas tu tá mal posicionado. Não, cara, saí da Zona Sul, fui a Canoas, voltei no Rubem Berta. Nem Plus tocou. Nem Plus tocou. Só pra dizer que não falei de flores. Chegando aqui pegar o Eduardo pra levar lá pra João Vale. Aqui. O que eu posso fazer? 15 para as 4 da tarde, saí da rodoviária. Onde eu trouxe uma senhora lá do Barco Santana. Senhorinha, coisa mais querida. Com sotaque de colona. Apavorada com calor, tá um bafo na rua. Alerta de temporal pro final do dia, início da noite. Eu não sei se já falei aqui hoje, já falei, não. Hoje tem Grenal. De agora em diante, então tem que evitar a região entre o centro histórico e o Beira-Rio. De agora em diante até ali a hora do jogo, início do jogo, né? Depois na saideira. Evitar como se não houvesse amanhã. Mais cedo agora, 2 ou 3 corridas atrás, quando eu vim lá da Zona Norte em direção ao bairro Santana ali, Rua Santana, por sinal. O senhor tá vindo buscar um carro. Aqueles senhores faladores, sabe? Que gostam de conversar, perguntar como é que tá o movimento e tal, não sei o que, patati, patatá. Primeiro que perguntou, como é que tá o movimento e tal. Mais ou menos, olhei pra ele, um arrasto. Mas um arrasto? Como assim? Tá ruim? Essa época do mês é complicado. Daí ele me falou assim, mas hoje tem Grenal. Vai dar um baita movimento pra vocês. Pros amadores, com certeza. Os amadores vão se tocar lá pra dentro do estádio, vão ficar lá 2 horas perdido, trancado, travado. Enfim, sim, Grenal dá movimento, jogo de futebol dá movimento, mas não pra quem vai pra lá. No caso, pra lá é o Beira-Rio, né? Ou pra cá a Arena, se fosse o caso do jogo ser na Arena. Ele movimenta a cidade como um todo, mas o negócio é fugir. Então bora fugir. Chance 22. É naquela escolinha ali, será? Feito então. Uma boa noite pra ti. Uma ótima semana. Igualmente. Obrigadão. Tchau, tchau. Não para, não para, não para. Não para, não para, não para.
Aqui tem um bando de louco, um bando de motorista louco. Essa vida é uma merda, mas é boa pra caralho, né? Vamos combinar, tia. 5h35 da tarde, aqui no bairro Chácara das Pedras. Eu trouxe a senhora lá da Alberto Bis do centro aqui pra escolinha, provavelmente pra pegar o filho ou a filha, sei lá. E agora no último, sei lá, 10 minutos mais ou menos, desde que eu tava na altura da Anchieta, vindo por aqui, pela Nilo Peçanha, eu devo ter recusado no Comfort 4.9, eu devo ter recusado mais de 15 corridas, sem medo de errar. Todas impraticáveis, para buscar 10 minutos, para buscar 8 minutos, para buscar lá na puta que pariu. E agora eu tô com uma corridinha ok, só que o preço, ó, como diria o professor Raimundo, mas tô com uma corridinha ok, pegar aqui na Protásio Alves para levar ali pra PUC por 20 pilas. Leitura, os coleguinhas, os amadores, estão tudo trancado em direção ao Beira-Rio. Eu tive lá no centro agora, eu vim do centro agora, inclusive eu levei pra rodoviária, a segunda corrida do dia hoje, fui com medo e deu tudo certo, graças a Deus. Mais sorte que juízo eu tive, na verdade. Porém, até coloquei no stories lá, pelo Waze aqui, todas as ruas da região central ali na volta da rodoviária estavam vermelhinho, né, de trancados. Até fiz uma brincadeira, seria Ruas de Fogo, que é o evento que os colorados fazem para receber a delegação do time quando eles chegam lá, né? Eles fazem acender fogos de artifício e tal. Enfim, só que estava cedo para isso, né? Isso era 5 horas da tarde. E lá, também na rodoviária, na região, enquanto eu fugia de lá, também choveu corrida para todos os cantos da cidade e na sua grande maioria para a zona sul de Porto Alegre. Nenhuma para o Beira-Rio, é verdade. Mas a leitura, o pessoal não tá pegando corrida para a zona sul e tá tudo certo, é isso mesmo. Sinto muito meus amigos passageiros, mas não dá para fazer tranqueira essa hora, entendeu? Daí quando tocou Chácara das Pedras e nem tava tão boa assim a corrida, eu disse, vamos embora para bem longe daqui, no caso de lá, né, onde eu estava antes. Agora pegar então o Leonardo para levar para PUC aqui na Protásio. E vamos ficar por aqui, né? Vamos ficar aqui porque a Zona Leste, Zona Norte, até a hora que eu bater a meta. E por sinal, eu acho que hoje vai rolar, hein? Eu acho que vai rolar antes do Grenal, do início do jogo. E se rolar, eu vou ver esse jogo em casa, bem tranquilo. E o trânsito tá assim, um caos caótico em Porto Alegre. 10 para 7 da noite anoiteceu em Porto Alegre. Tô aqui na Santana para buscar passageiro para levar no Nova York. Primeira Comfort, primeira elétrica do dia. No 2.3, não sei quanto tempo que eu não vejo isso na tela. 32 pilinhas. Mas devo demorar perto de meia hora. Porque a cidade tá toda trancada, não tem para onde fugir. A CMPC convida você a conhecer o RS Mais Renda. 4, ó. Fiquei esnucado aqui, tá, saí. Acabei de finalizar 4 corridas sem tirar na 99 elétrica. E agora a curiosidade é, será que vai tocar uma quinta? Agora são 8h06 da noite, tô aqui na Castro Alves, no bairro do Bonfim. E com essas 4 corridinhas, 96 pilinhas. O problema é que só toca essa hora, né? Acho que, sei lá, deve ter feito 30 corridas até agora na elétrica, desde que estou habilitado para tanto. Acho que 25 dessas 30, pelo menos, foi no horário de pico, esse horário, na hora da putaria. Porque durante o dia não tem jeito, né? E deixa eu ver, eu nunca mais abri o aplicativo do Uber desde que eu iniciei essa série. Só pra ver como é que tá o mapa, deve estar uma merda, né? Até que tá roxo, mas o roxo com aquela dinâmica mentirosa de 3 pila. De qualquer maneira, começou o jogo, eu não vou ficar pro final do jogo. Eu já vou tentar agora direcionar pra Zona Sul, que agora é um horário que dá pra ir, tanto pela Orla quanto pela Teresópolis ali, que já dissipou todo o movimento, e vou fazer isso na 99 também. Eu vou direcionar na 99 e vou ligar o Plus
Pra ver se consigo pegar pelo menos o segundo tempo inteiro em casa, né? Enquanto eu subo esse vídeo. E nesse momento tá faltando 10 pila pra Mariante, tá? Mas tem que buscar. Ah, tá boa essa corrida. Mas deixa eu continuar direcionando aqui, vai que toque alguma coisa direto para a Zona Sul. Vamos ver se consigo pegar o segundo tempo em casa. Só que agora eu tenho que fazer um retorno aqui onde estou e nessa escuridão. Bom, o problema é essa luz na minha cara, né? É arriscado fazer o retorno aqui na esquina com a Fernandes. Vamos tentar ver se vem alguém lá. Vou mostrar pra frente pra vocês verem do que eu tô falando. Ó. Ali é a Fernandes, aqui é a Castro Alves, é bem no acesso. Tem que pegar ali na Padre Chagas, uma corrida bem curtinha, de 1 km, 10 pila. O maior vai ser a coleta. Deu certo, ó, já virei, não chegou ninguém, vinha vindo um coleguinha lá de longe que tirou o pé. Tudo certo, nada resolvido. Então bora começar meu retorno em direção ao Cafofo do Sol. 99 tá ligado agora no Plus e no elétrico direcionado para a Zona Sul. E vamos ver quem que me leva para casa o quanto antes. Ó, tocou 12 pila. Não, essa aqui não me convence. No Plus, 12 pila pro bairro Santo Antônio. Bairro Santo Antônio, nessa hora, eu não vou pegar nada, né? Então vamos tentar ali. Vamos começar o retorno. Vamos ver como é que tá o clima do Beira. Em meio a um Grenal. Eu não lembro de ter passado aqui no Beira-Rio durante um Grenal. Durante jogos de futebol, algumas vezes já. Porque vocês não vão abrir o... Vamos! Fiz 2 corridinhas. A segunda aqui para o Parque Eucaliptos. Trouxe uma gremista para acompanhar o Grenal com os amigos colorados. Daquele bar que tem ali no Parque Eucaliptos. E agora vazio, não tocou nada. E assim tá o clima do Beira-Rio. Bem bonito, por sinal, ó. Vários torcedores na rua provavelmente não conseguiram ingresso, assistindo nos bares. À esquerda vocês não estão enxergando na live não, no vídeo. É aquilo que eu falei antes, agora tá de boa de passar, porque né, o pessoal tá dentro do estádio, nossa grande maioria. E aqui fora tá de boas. Agora depois da saída, outra situação, né? Tudo parado, aquela coisa toda. Vamos ver se tem algum barulho de estádio. Quase nada, na verdade, porque o jogo tá bem meia boca. Um tá pior que o outro, como tem sido quase todo ano, né? E eu tô me arrastando agora em direção à Barra Shopping Sul, ver se pego pelo menos mais uma corrida. Também se não tocar tá tudo certo, eu vou em direção ao Cafofo do Sol e finalizar o dia de hoje, ó. De boaça até aqui, movimento normal. Por que vocês não respeitam a sinaleira, seus pedestres de merda? Eu não entendo isso, velho. Eu não entendo isso. Se tem uma sinaleira, eu tenho que respeitar e o pedestre também tem que respeitar. Se não tem, tudo bem, né? A preferência é sempre deles. Principalmente se tiver faixa de segurança. Mas é impressionante. Enfim, desculpe o desabafo aí. Feito então. Uma boa noite pra vocês. Boa noite, senhor. Obrigado, uma ótima semana. Igualmente. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Feito, finalizei aqui na Vila Nova, Joaquim de Carvalho, minha última corrida do dia. Peguei ele no Pontal. 2 moças saindo do shopping. Já tô off. Faltou bem pouquinho, na verdade. Faltou 4 mais 1, 5, ó. Ó, curioso, ó. Olha que curioso esse número aqui. 399, não sei se você consegue ver. 100 centavos. No Uber 96 a 99. Faltou 5 pilinhas. E tá tudo certo, né? Vamos combinar? Tá tudo certo, sim, tá tudo certo. Duas situações completamente opostas uma da outra. Uber tocou, minha taxa derreteu, eu acho que eu não sei se eu cheguei a cair do Pro. Sim, tô ouro, caí sim. Caí do diamante, minha taxa tá com... Eu comecei com 64 hoje, tá com 47. Eu caí pro ouro. E... porque tanta corrida que tocou hoje, não faltou corrida em momento algum no Uber. Porém o preço, ó, um absurdo. A sua grandíssima maioria.
grandíssima. E a 99 foram 4 corridas, quase 100 pila. E só tocaram essas 4 corridas. Que foi ali entre 6h30 e 7h30, 8 horas, sei lá que horas era aquilo quando eu falei com vocês lá na Castro Alves. E aí pagou bem, né? Pagou bem, de fato pagou bem. Eram corridas curtas, pagando 5, 6 km o quilômetro. 5, 6 reais o quilômetro, o km no caso. Porém não tem demanda para o cara se manter só com 99, é inacreditável, né? Não podia fazer uma média, aumentar o ticket da Uber, diminuir um pouco das corridas e passar um pouco para 99, diminui um pouco do ticket, tá tudo certo, faz um bolo. Eu teria feito bem mais do que eu fiz hoje, com certeza. Mas enfim, agora são 8h57, quase 9 horas da noite, tá acabando o primeiro tempo do Grenal. Vou ver o segundo tempo então inteiro em casa, subir esse vídeo e descansar, porque amanhã tem tudo de novo. Amanhã vai ter vlog, tá? Eu não dei satisfação sobre não ter gravado o dia de ontem, mas eu não gravei porque ontem eu fui no churrasco do Diego Motora ali na Ipatura, passei o dia inteiro lá, não gravei nada, fiz um ou outro stories lá e tal. Então hoje, que seria dia de live, eu cancelei a live, fiz vlogs pra não ficar tanto tempo sem fazer vlog. Amanhã que é dia de vlog, vamos fazer vlog de novo. E daí no sábado a gente volta a programação normal com live. Ok? Então amanhã tem vídeo normal de novo aqui no canal. Fica a dica, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais e que não foram, faça imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Há um detalhe que eu não comentei hoje, o dia inteiro quente. Até agora, tá abafado, de fato tá abafado, só que agora eu tô com o ar-condicionado desligado. E estive com o ar-condicionado ligado o tempo inteiro e hoje não me incomodou. Porque para gelar ele gela bem, né? Para esquentar, ele esquenta bem também. O problema é em dias que a temperatura tá mediana, ali 12, 15, 20, 18 graus, que daí fica impossível acertar a temperatura com o ar-condicionado do Catito, né? Ele não está preparado para o sucesso. Dito isso, não esqueça de curtir, de hypar, de comentar e de compartilhar esse vídeo com os teus amiguinhos. Fui!